Oi, hoje a gente vai mergulhar na teoria do direito, mas calma, não daquele jeito acadêmico pesado. A ideia aqui é outra. É explorar o direito como um jeito de entender o mundo, olhando para duas mentalidades que são opostas, mas, acredite, super essenciais. A de quem faz as regras e a de quem pergunta por quê. Para começar, a gente precisa encarar um problema que está bem no centro de tudo. O direito na sociedade é cheio de paradoxos. Ele não é uma coisa só simples e direta. Na verdade, é um campo de batalha de ideias opostas. E essa citação do Tércio Sampaio Ferraz Júnior resume isso perfeitamente. Pensa só, o direito pode ser a base da ordem e, ao mesmo tempo, o estopim para uma revolução. É como se a filosofia da obediência e a da revolta morassem juntas, debaixo do mesmo teto. Essa função dupla é o ponto-chave. O direito pode ser um escudo, sabe, que nos protege do poder sem limites, que ampara quem é mais fraco. Mas ele também pode ser uma espada, um instrumento de dominação, usado para controlar e até para impedir que os menos favorecidos avancem. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente consegue entender uma coisa que parece ser o seu próprio oposto? Tem um jeito de organizar esse caos de ideias? A resposta, olha só, está na maneira como a gente olha para ele. Ok, vamos fundo nisso agora. Para entender o direito de verdade, o primeiro passo é sacar que existem duas maneiras fundamentais de pensar sobre ele. São como duas lentes diferentes que mostram lados completamente distintos da mesma coisa. E essas duas perspectivas são a dogmática e a zetética. Os nomes podem parecer um pouco estranhos, eu sei, mas a ideia por trás deles é bem mais simples do que parece e vai ajudar a clarear tudo. Vamos ver as diferenças bem de perto. A observação dogmática é normativa. O foco dela é em como as coisas deveriam ser. Ela está sempre buscando solução, certeza, algo que guie a ação. Já a observação zetética, essa é descritiva. O foco dela é o que as coisas são. Ela não parte da certeza, ela parte do problema, da dúvida. A função dela é especular, informar, mas nunca decidir. Essa pequena história mostra a diferença de um jeito genial. O soldado é o puro pensamento dogmático. Ele parte de uma regra que ele não questiona, ladrão, para tomar uma atitude, prendam. Já o Sócrates, bom, ele é o pensamento zetético em pessoa. Ele questiona a própria regra. Ele não quer agir, ele quer entender o que aquilo significa. Vamos olhar primeiro para a visão dogmática. Pensa nela como se fosse um estudo do direito por dentro. O foco está todo na lógica interna do sistema, como se fosse o mecanismo de um relógio, sabe? Tudo perfeitamente ajustado. A palavra vem do grego dokein, que quer dizer ensinar, doutrinar. A ideia central aqui é que o ponto de partida, o dogma, a lei, não pode ser questionado. A gente parte dessa certeza para resolver os problemas práticos do dia a dia. E essa abordagem tem uma origem histórica bem clara, lá na Alemanha do século XIX. Era uma escola de pensamento que via o direito de um jeito muito particular, quase como se fosse matemática. E os princípios dessa escola eram muito claros. Acreditava-se que o sistema de leis era perfeito, sem nenhuma falha, que tudo se organizava numa pirâmide lógica, onde uma regra nova podia ser simplesmente descoberta, deduzida, a partir de um conceito mais geral, quase como uma prova de geometria mesmo. Agora, vamos virar a moeda. A visão zenética não olha para dentro do sistema, ela olha para fora. Ela não aceita as regras de cara, ela pergunta de onde elas vieram e por quê. O nome vem do grego zeiten, que significa investigar, procurar. Aqui, o objetivo não é aplicar a regra, é o contrário. É desconstruir opiniões, colocar tudo em dúvida para entender o direito como um reflexo da sociedade, da cultura, do poder. Assim como a dogmática, a abordagem zetética também tem sua raiz histórica. Ela surgiu como uma reação, um contramovimento que se recusava a ver o direito como algo abstrato, isolado da vida real das pessoas. Para essa escola de pensamento, o ponto principal era que o direito não nasce da lógica pura. Ele nasce dos conflitos e dos interesses da vida real. Ele serve a um propósito prático, é uma ferramenta para regular a sociedade. A origem dele não é um conceito, é uma necessidade. Certo, então qual das duas visões está certa? A de quem cria as regras ou a de quem questiona? A verdade é que uma visão completa do direito precisa das duas. Uma não vive sem a outra. Como o próprio Ferraz Júnior diz, o direito é complexo demais para caber numa caixinha só. É uma ciência que precisa tanto da investigação aberta da zetética quanto da estrutura e da ordem da dogmática para poder funcionar.
E na prática, essa divisão fica bem clara. Disciplinas como a filosofia e a sociologia do direito têm um pé na zetética. Elas questionam. Já áreas como o direito civil, o direito penal, elas são dogmáticas na essência. Elas precisam de regras fixas para funcionar, para decidir os conflitos. Então, para resumir de um jeito bem direto, a zetética é o porquê. É a busca pela origem, pelo fundamento. A dogmática é o como. É a ferramenta para agir, para decidir no dia a dia. Porque pensa bem, um sistema que só questiona acaba paralisado, incapaz de tomar uma decisão. E um sistema que só aplica regras sem nunca questionar corre o risco de ficar cego, injusto, totalmente desconectado da realidade. É por isso que a gente precisa dos dois. Essa imagem da estátua da Justiça, lá na frente do STF, é um símbolo muito forte disso. Ela representa a estabilidade, a decisão que a dogmática busca. Mas a forma moderna dela, sem as vendas nos olhos, também nos lembra que a justiça precisa ter uma visão clara da realidade. E essa visão, quem oferece é a zetética. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no final. O direito está sempre se equilibrando entre a necessidade de certeza e a necessidade de questionar. A grande questão não é qual dos dois é melhor, mas sim de qual equilíbrio o nosso tempo precisa. O que é mais urgente agora? Regras firmes ou perguntas que podem transformar tudo?